Você sabia que Jesus nos alertou sobre um perigo que muitas pessoas ignoram? Pois bem, o perigo é a estratégia de Satanás. Eu te convido a continuar nesse vídeo, pois juntos vamos descobrir 10 maneiras de fechar as brechas para o inimigo e, consequentemente, se blindar da presença de Deus, de modo que a estratégia de Satanás seja frustrada, que as portas do inferno não prevaleçam na nossa vida. Vamos ouvir o que diz os versículos 43 ao 45 em Mateus capítulo 12. Quando o espírito imundo sai de alguém, ele anda por lugares secos, procurando descanso. E, não achando, diz: voltarei à minha casa de onde saí. E, chegando, a encontra desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro. Olha que terrível. Meus irmãos, hoje o Senhor nos alerta sobre o perigo do vazio espiritual. Nós não podemos permitir de maneira alguma que a nossa vida espiritual esteja vazia, porque uma vez vazia, o inimigo chega e ele chega não somente mas 7 vezes pior. 7 vezes pior de maldade, 7 vezes pior de morte, 7 vezes pior de destruição, e o estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro. Mas juntos nós vamos conhecer aqui 10 maneiras de fecharmos as brechas para o inimigo. A primeira é entrega total a Jesus. Não é suficiente apenas expulsar o mal. É preciso se encher de Jesus. É preciso ter uma vida total de entrega e dependência dele. Porque a sua casa não pode ficar vazia. Ela precisa estar habitada pela presença do Espírito Santo. E uma vez que o inimigo queira entrar na sua vida, ele não vai ter espaço, porque você vai estar preenchido de Jesus. Por isso a importância, o quanto nós, pregadores, instrumentos, canal de bênção na vida das pessoas, tanto falamos: busque a Deus, se encha do Senhor Jesus. Não é sobre religião, é a presença de Deus. A religião hoje tem matado a vida das pessoas, porque não é e nunca será sobre religião, e sim o Senhor Jesus, a presença dele em nossas vidas. A segunda forma de se blindar da presença de Deus é uma vida de oração constante. A oração é a chave que vai fechar a porta para o inimigo. Quem ora não dá lugar às trevas, não dá lugar às investidas do mal, não dá lugar a viver magoado, angustiado, reclamando, com ingratidão, porque mantém a luz da fé acesa no coração. Então, se essa chave é a oração, você precisa estar em oração constante. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Assim você aprende a fechar todas as brechas. E assim você chama cada vez mais o Espírito Santo de Deus para perto de você. E uma vez cheio do Espírito Santo, o mal não poderá ter força para entrar na nossa vida. A terceira forma é a leitura e meditação na palavra de Deus. A nossa mente, ela precisa ser renovada pela palavra de Deus diariamente. A palavra é como cimento que sela as rachaduras espirituais. Ao longo do dia, ao longo da nossa vida, a gente vai ouvindo muitas coisas. Até mesmo pessoas que querem nos ensinar algo relacionado. Mas nós sabemos em quem tem crido, em quem tem falado ao nosso coração, e o manual de vida, que é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então nós temos que estar ali meditando constantemente na palavra de Deus, diariamente, né? Medita nela de dia e de noite. Porque uma vez que você medita, você aprende a fechar todas as brechas.
e a deixar a sua casa cheia da presença de Deus. A quarta forma é a santidade e renúncia ao pecado. O inimigo, ele entra pelas brechas, como foi falado, do pecado. E tem aqueles pecados que não são ditos, mas que permanecem sendo concretizados. A pessoa permanece fazendo, a pessoa não pede perdão a Deus, a pessoa não muda de vida. Santidade é a muralha que nos protege do ataque do mal. Não adianta você simplesmente se encher de Deus, ter uma vida constante de oração, meditar na palavra de Deus todos os dias, mas não renunciar ao pecado. Nós somos pecadores, mas todos os dias nós buscamos o arrependimento, nós buscamos o perdão de Deus. Então tem que ter essa renúncia, porque sem renúncia não tem santidade, não tem vida com Deus. A quinta forma é a comunhão com a igreja. O cristão, quando ele fica isolado, é presa fácil para o inimigo. Estar em comunhão na igreja fortalece a fé e fecha a porta da solidão espiritual. Quanta gente diz assim: eu busco a Deus em casa, eu não vou mais à igreja por causa disso e daquilo. Mas o Senhor nos alerta que nós temos que congregar, nós temos que estar em comunhão com a igreja, porque uma vez em comunhão, nós somos fortalecidos pela palavra que é pregada. Uma coisa que é necessário muito deixar claro aqui nesse vídeo, porque esse vídeo tem a direção do poder de Deus, é que você vai à igreja por Jesus. Você sai da sua casa, você pega um ônibus, você pega um táxi, você pega um Uber, você vai caminhando. Você está fazendo tudo isso por Jesus. Você senta no banco aí da sua igreja por Jesus. E tudo que é pregado e é falado é Jesus. O centro é Jesus. Então, não adianta dizer: eu sou um cristão, mas eu não tenho comunhão, eu não vivo em comunhão com a igreja. E isso acaba se tornando presa fácil, porque o cristão vai se acomodando, vai se apegando aos erros do ser humano e quando percebe-se o ser humano já nem em nenhuma igreja vai mais. Isso é estratégia do diabo e isso nós não podemos permitir. Então nós temos que estar em comunhão. Amém? A sexta forma é o seguinte: estarmos sempre em louvor constante e adoração ao nosso Deus. Nos encher da presença de Deus com o nosso louvor, com a nossa adoração, com as nossas palavras, ainda que sejam simples. A sétima forma, jejum e consagração. O jejum quebra todas as cadeias e fortalece o espírito contra ataques do mal. É fechar a porta para as tentações, é destruir a vontade da carne. Jejum e consagração. É estar sempre em propósito, é estar sempre firme, pois há castas de demônios que só saem com jejum e oração. E nisso também protege contra as brechas. Então estejas em jejum e em consagração. Vigilância espiritual é a outra forma. Ou seja, Jesus disse: vigiai e orai. É estar atento para não dar espaço ao inimigo através de pequenas coisas. É estar sempre vigiando. Vigiando no que fala, vigiando em quem entra na sua casa, vigiando no que você pensa, vigiando no que você faz, vigiando o tempo inteiro. Vigilância espiritual. A nona, perdão e libertação interior, ou seja, a falta de perdão, seja com outras pessoas ou até mesmo interiormente, abre grandes brechas, porque quem libera perdão fecha as portas e vive em liberdade. Ou seja, não se apegue ao erro do passado, ao que fizeram com você, não se apegue a mágoas, guarde o seu coração e esteja sempre pronto a perdoar e se libertar interiormente também. Não viver se massacrando, não viver se cobrando. Porque Deus, Ele te perdoa todos os dias
e Ele te fortalece todos os dias. E a 10ª é a confiança no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o selo final, que fecha todas as brechas. Declarar e confiar que esse poder nos protege de qualquer retorno do inimigo e não permita que ele volte 7 vezes pior, que ele volte tendo força sobre as nossas vidas. Então, é o selo, é o sangue de Jesus que nos dá a vitória. Não basta apenas expulsar o mal, é preciso preencher com a presença de Deus. Então, nós conhecemos aí as formas de fechar as brechas, tá? Porque nós sabemos que o espírito imundo, ele é astuto, ele é persistente e ele sempre vai procurar brechas para voltar. Então, fecha todas elas. Se não enchermos a nossa vida em oração, em leitura da palavra, em comunhão, nós vamos abrir espaço para algo pior. A pessoa varrida e ornamentada é aquela que parece limpa por fora, mas por dentro ela está vazia. E isso nos alerta a não viver apenas na aparência, mas na profundidade do Espírito Santo de Deus. Deus nos chama, meus irmãos, a permanecer firmes, cheios de fé, amor e santidade. Presta atenção, o inimigo ele vai te observar. Cada brecha em nossa vida, cada coração que não se firma em Jesus, ele retorna 7 vezes pior, porque encontrou espaço para multiplicar suas maldades, suas mentiras, sua destruição. Mas há esperança, há saída. A saída não é lutar sozinho, é permitir que Jesus habite plenamente em você. Quando Cristo está no centro, não há espaço para o mal retornar. Porém, a geração perversa de hoje em dia não vai entender isso, né? Mas nós que somos filhos de Deus precisamos discernir isso. E você que está aqui nesse vídeo, que entendeu sobre a importância de fechar as brechas, se posicionar diante de Deus, se blindar da presença de Deus para que o ataque do inimigo não chegue até você, que esteja claro no seu coração que não podemos brincar com o pecado, nem se contentar com pequenas vitórias superficiais, não se contentar com a vida fácil, não se contentar com a porta larga, não se contentar com aquilo que o inimigo apresenta diante de cada um de nós. Nós temos que fechar essas brechas na fé. Portanto, se vocês que ficaram aqui, faça aquele exame, sabe? Examine seu coração. Examine-se hoje mesmo. Está vazio ou cheio da presença de Deus? Se tiver vazio, busque a presença de Deus com urgência. Não espere jamais o inimigo voltar pior. Antecipe-se em oração, em santidade e em obediência. Glória a Deus. Vamos orar? Eu quero fazer uma oração por você. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, aperte o botão inscrever-se que aparece abaixo desse vídeo, clique no curtir, porque toda vez que você faz isso, ajuda o canal a ser alcançado por mais pessoas e quantas precisam ouvir essa palavra, não é verdade? Então ajuda aí na evangelização do canal. Deixa aí nos comentários o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão na minha vida. A estratégia de Satanás está quebrada em nome de Jesus. Escreva aí nos comentários também seu pedido de oração, os nomes dos familiares, as suas causas, que estarei apresentando a Deus neste momento. Vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, o Senhor é poderoso. Obrigada, meu Deus, por falar ao nosso coração e por nos alertar. Não há estratégia de Satanás que prevaleça na nossa vida, porque o Senhor é conosco. Estamos aqui em oração, em santidade, em consagração, em propósito, Pai. E apresentamos ao Senhor a nossa oração, a nossa adoração, o nosso clamor. E cremos, meu Pai, que o Teu prazer é responder, é atender, é operar milagres, é operar maravilhas na nossa vida. Então, meu Pai, que essa bênção se estenda para todos que estão orando aqui comigo, que estão escrevendo nos comentários o seu pedido, declarando que o mal não tem poder sobre a sua vida,
não tem poder sobre a casa, sobre a família, que os planos do diabo já estão frustrados, que as portas do inferno não prevalecem. Ó Deus poderoso, vai repreendendo agora toda força maligna, toda obra contrária, toda cadeia espiritual, em nome de Jesus Cristo, todo espírito do engano, de vício, de destruição, de falta de respeito, de diálogo dentro de casa, que esse mal que tem alimentado as brigas, a destruição, as enfermidades, as amarrações, as causas na justiça arquivadas sem sucesso. Ó, meu Pai, em nome de Jesus, quebra agora esse mal, destrói agora essas brechas malignas e entrega, meu Deus, a sabedoria, de modo que essa pessoa venha estar firme na tua presença, te buscando, se santificando, que o sangue de Jesus, que tem todo o poder, venha queimar agora toda obra maligna. E o teu nome, ó Deus, será glorificado, exaltado, engrandecido. Alcança a vida de todos que oram comigo, que escreveram nos comentários os nomes dos familiares, os pedidos de orações. Que a bênção do Senhor, meu Pai, venha se multiplicar na vida do teu povo e que possam retornar para glorificar o teu nome através do testemunho. Que assim seja, meu Pai. Eu determino a bênção do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Aí na sua tela aparece um próximo vídeo onde Deus tem uma palavra extraordinária para a sua vida, onde eu vou clamar a Deus por você. Então, nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente, que o brilho, a luz do Senhor Jesus resplandeça na sua vida e na sua família, hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus.